Porque o propósito da nossa existência é o que vai nos dar sentido à nossa vida, né? E dar sentido é o que nos motiva, é o que nos levanta, é o que nos faz despertar sempre pelas manhãs e continuar lutando, batalhando e vencendo, e às vezes perdendo, às vezes se alegrando, às vezes chorando, mas aí nós não desistimos. E nós não desistimos porque nós sabemos que nós temos um propósito. E às vezes nós estamos na igreja e não sabemos, né? Que existe uma razão da nossa existência. Existe um propósito porque você veio a existir. Às vezes nós estamos na terra e estamos na igreja e nós não sabemos que Deus nos criou de propósito e que Deus nos colocou no ventre de nossa mãe de propósito. Por exemplo, o que você pode dizer que você faz? Quando, às vezes nós estamos conversando alguma coisa, a pessoa faz alguma coisa e fala, você fez de propósito, né? Ou seja, a pessoa pensou antes de fazer. E é isso que Deus fez com as nossas vidas. Ele pensou antes de fazer. Nós já estudamos isso. Nós provamos biblicamente que antes da fundação do mundo, Deus já havia planejado a nossa existência. Biblicamente nós provamos isso. E nós provamos também que se não fosse assim, não teria sentido Deus criar a humanidade. Uma vez que Ele não planejou antes de todas as coisas, sabendo que existiria o nosso adversário, sabendo que se não fosse a morte de Jesus na cruz do Calvário, nós todos iríamos ser condenados, então Ele precisou planejar antes de todas as coisas a nossa existência, e assim foi a nossa vida. E nós estamos estudando sobre isso, e nós estamos meditando, na verdade, mostrando qual é o propósito, né? Ou na verdade, provando biblicamente que Deus nos criou de propósito. Ainda nós não chegamos, até pincelamos alguns textos, né? Alguns pontos, falando qual é o propósito de alguns personagens bíblicos, mas ainda nós estamos provando. Por quê? Porque se você não saber que você foi criado de propósito, isso não te colocar a uma posição diferente da que você vivia antes de saber disso, não vai valer de nada você saber qual é o seu propósito. Porque também já vimos que se você saber qual é o seu propósito, mas você não saber quem é você em Cristo Jesus, você não saber qual é a sua identidade como um cristão, o propósito da sua existência vai destruir a sua vida. Nós vamos ver um pouco mais hoje, um pouco sobre isso, usando alguns pontos e alguns textos. E eu quero continuar falando, os irmãos acompanhem, mas sempre tenham a oportunidade de cooperar conosco, tá? Se tiver alguma pergunta ou tiver a acrescentar alguma coisa, erga uma das suas mãos e nós vamos te ouvir também, porque é o Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso professor, e Ele está na minha vida e também está na sua vida, e Ele pode usar você para acrescentar alguma coisa neste ensino dessa noite. Quando sabemos que fomos criados de propósito, entendemos que nossa vida tem um sentido. Mas aí vem outra pergunta: qual é o sentido dessa vida? Deus me criou de propósito, tem sentido, então tem sentido eu estar aqui, tem sentido a minha existência, mas qual é esse sentido? Ou para qual propósito Deus me criou? Precisamos ter esse interesse em saber qual é o propósito da nossa existência. Em outras palavras, esse interesse em nós é importante para a nossa vida ter sentido. Já falamos um pouco a respeito disso, porque é possível nós conhecermos essa verdade que Deus nos criou de propósito
E em outras, é possível conhecermos essa verdade, que Deus nos criou de propósito para um propósito, e ainda assim não ter o interesse de saber sobre esse assunto. É possível. O pastor falou que eu fui criado de propósito. Então tá bom. Mas a pessoa não tem interesse de saber afinco, ou seja, porque hoje, amados irmãos, posso colocar que 70% da igreja no Brasil, pelo menos no Brasil, ou no estado de São Paulo, a nossa região que eu conheço, 70% das pessoas, elas são movidas pelo que o pastor fala. Ela não é movida pelo que o Espírito Santo de Deus fala, através da meditação própria que ela tem. Por exemplo, o catolicismo, as pessoas é movida pelo que o padre fala. O padre falou, eles vão seguir o que o padre falou. E aí, nós cristãos, muitos dos cristãos atuais, estão caindo neste mesmo erro. Por quê? Porque eles não têm interesse em saber o que o pastor está dizendo, se isso exatamente é com a minha vida. E quando você fala que você nasceu de propósito, deveria despertar em todo aquele que ouve o interesse de saber mais a respeito disso, né? E já vem vários dias, eu até, na verdade, ministrei 2 domingos usando este mesmo tema para a igreja, mas você vê o pouco interesse das pessoas que poderiam estar aqui hoje, né? Que não estão, algumas por motivo de força maior não estão, outras poderiam estar, mas escolhem não estar. Por quê? Porque eles ouvem do pastor que eles nasceram de propósito, é o suficiente. Ouve do pastor que existe um propósito para a sua existência, e eles não se importam em saber qual é o propósito, achando que assim que uma vez Deus criou eles de propósito para um propósito, então Deus vai fazer com que o propósito se cumpra. Não é assim, porque vem de um partido da minha parte. Vem de mim para que esse propósito se cumpra, porque nós já tratamos que o nosso adversário, sabendo que Deus nos criou de propósito para um propósito, ele vai fazer de tudo que esse propósito não seja cumprido em nossa vida. Por quê? Porque assim nós seremos condenados com ele na eternidade. Então as pessoas, infelizmente, estão se perdendo nisso, em só viver aquilo que o pregador diz, em só viver o que o pastor diz, mas não tem interesse em examinar, em saber de uma forma minuciosa sobre este assunto. É triste, mas nós não podemos deixar de continuar fazendo a vontade de Deus. Eu falo triste, porque muitas pessoas poderiam estar melhor, só não estão porque não gostam de sentar para aprender a palavra. Muitas pessoas poderiam ser mais felizes, estar melhores nos seus casamentos, estar melhor na sua área profissional, só não estão porque não gostam de sentar para aprender. O apóstolo Paulo, ele dá testemunho de um povo, ele fala, se eu não me engano, Atos 17, se eu não me engano, ele fala de um povo chamado da cidade de Bereia, os bereanos. O apóstolo Paulo fala que quando eles falavam de Deus, eles olhavam nas Sagradas Escrituras para ver se tudo aquilo que Paulo estava dizendo era verdade. E é isso que a igreja deve fazer, independente se é o pastor Levi que está dizendo, se é o pastor Levino, ou se é um dia o pastor Silas Malafaia, ou Marcos Feliciano, alguém que você admira, que tem uma boa mensagem, seja ele qual for vir aqui para falar de Deus, você precisa examinar no seu manual para ver se aquilo que ele está dizendo é verdade. E as pessoas erram por quê? Porque não têm o interesse de saber a razão da sua existência. E como eu estou dizendo, é possível a pessoa saber, ouvir que ela foi criada de propósito para um propósito. Mesmo assim, ela não se interessar em saber, em procurar viver os planos e o propósito que Deus tem para a sua vida. Quando eu não tenho interesse de saber a razão da minha existência, não estarei sendo útil sobre essa terra. Olha um ponto importante.
Se Deus me criou para um propósito, então quer dizer que eu tenho uma certa utilidade nessa terra. Não para Deus, porque Deus não precisa de ajuda, mas eu tenho uma utilidade para a humanidade. Deus me colocou sobre essa terra para um propósito. Hoje o propósito que eu estou vivendo nessa terra é pastorear. Então eu estou sendo útil para o reino de Deus. Mas quando eu não tenho interesse de saber a razão da minha existência, eu não tenho interesse de saber que Deus planejou isso antes de todas as coisas, eu estou caminhando para uma posição de estar nessa terra, mas de estar numa posição de uma pessoa inútil, não tem utilidade nenhuma, nem para a igreja, nem para as pessoas e muito menos para o reino de Deus. Isso é perigoso, já pensou? Pensa uma palavra forte, quem nunca ouviu, eu já ouvi quando eu vivia no mundo, alguém dizer, você é um inútil, rapaz, é uma palavra forte. Ou seja, a sua existência hoje não tem valor para ninguém, não tem sentido para ninguém. É isso que nós vemos quando a pessoa não dá sentido à sua vida. Logo viverei toda a minha vida em vão, por minha própria escolha, não pela escolha de Deus. Quando eu se torno uma pessoa inútil, não é porque Deus me fez para ser alguém inútil. Eu me torno uma pessoa inútil porque eu não quero saber a utilidade que eu tenho no reino de Deus. Eu não tenho interesse em saber qual é a utilidade que eu tenho para minha esposa, qual é a utilidade que eu tenho para os meus filhos. E aí nós vamos ver aqui esse ponto também. Eu não tenho interesse de saber qual é a utilidade que eu tenho na empresa que eu trabalho. Não tenho interesse em saber qual é a utilidade que eu tenho para vocês. E quando eu não tenho esse interesse, eu vou acabar sendo inútil no meio de vocês. Ou seja, eu acabo ocupando espaço que outra pessoa poderia estar no meu lugar e fazendo melhor do que eu. Isso você vê na empresa. Quem trabalha em empresa com bastante gente? Trabalha com bastante gente. Você conhece pessoa lá que está na empresa inútil, que só fica se aproveitando da posição que está. Não faz nada, se esconde e está ali só arrancando dos donos da empresa. Então está numa posição que está sendo inútil naquele lugar. Quando é descobrido, o que é feito? Ele é sacado e tirado daquela. Por quê? Porque já não tem mais utilidade. E isso é bíblico também, tá? Nós vamos ver daqui a pouco. Pode, tia, por gentileza, pega e fala no microfone aqui, que eu estou gravando ali, para depois, fala no microfone que eu estou gravando, precisa depois compartilhar com as pessoas que não vêm. Tem uns amigos meus que estão gostando, como eu sempre mando devocional, só um momentinho, como eu sempre mando devocional, as pessoas falam, pastor, manda suas mensagens para nós. E às vezes é pessoas de cidade de fora, então por isso que eu gravo para compartilhar coisa, mas pode falar. Eu sei que eu nasci de um propósito do meu pai e da minha mãe, portanto eu fiquei sabendo, depois de grande, que o meu pai e minha mãe entraram em concordância, até eu, porque fazia um ano que meu irmão tinha morrido. Vamos ter outro, quem sabe nasce o menino, mas justamente nasceu eu. Nasci de um propósito. E qual é o propósito de Deus na minha vida? Porque como o pastor falou, eu não quero ser inútil. Isso. E qual o propósito de Deus na minha vida? Qual que é? E nós vamos estar estudando sobre isso. Nós não chegamos nesse ponto, só que observa que a princípio, para os seus pais, você veio como um consolo para o casal e para a família, né? Por quê? Porque você foi aquele que trouxe calmaria, satisfação, paz no coração quando você veio. Então é um propósito. Mas existem filhos que não foi programado. Por exemplo, o Isaac, ele não foi programado eu ter ele, mas estava programado por Deus. O Isaac eu conheci há anos, em menos de uma semana a gente namorou, teve relação, em menos de uma semana ficou grávida. Então, ou seja, não era programado, não era propósito meu, mas era o propósito de Deus do Isaac vir. Então, diante desse estudo aqui, lá na frente, por isso que é bom sempre participar, você vai saber, o Espírito Santo de Deus, mediante esse ensino, vai te mostrar qual é a razão, qual é o propósito de Deus para a sua vida, mediante o que nós estamos estudando. Mas antes, nós precisamos saber isso, que Deus nos criou de propósito. Nós estamos vendo esse ponto e vamos comparar com alguns pontos importantes em nossa vida. Por exemplo, vamos lá, que nem eu estava dizendo sobre a empresa. Quando somos contratados por uma empresa, somos contratados para um propósito, correto? Estou te contratando para o quê?
para um propósito, para ocupar uma função específica na empresa. Ou seja, tem um objetivo na empresa, tem um sentido dela de te contratar. Então observa que quando a empresa te chama para um contrato, tem um propósito, tem um objetivo e tem um sentido para você ir até lá. Mas, se eu chego naquela empresa que me contratou por um propósito e eu não cumpro o propósito para o qual fui contratado, minha vida naquela empresa não tem sentido, correto? Logo, serei inútil para ela. Assim serei demitido daquela empresa porque eu não tenho sentido a continuar nela. Assim é a vida do ser humano. Assim é a vida do ser humano. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, abra comigo aí. Vocês vão ver que daqui não é só coisa da minha cabeça. A Bíblia fala sobre isso. Sobre pessoas inúteis na terra. Tem pessoas inúteis na terra e o próprio Jesus fala sobre isso. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 13. Nesse evangelho, enquanto os irmãos vão abrindo, Jesus está falando sobre quando não há arrependimento, uma vez sabendo que fomos criados de propósito para um propósito, estamos sendo inútil nessa terra. No contexto, nós vamos ler a partir do versículo 6, mas nos versículos anteriores, Jesus está falando sobre o arrependimento e sobre a morte. Se não haver arrependimento, a pessoa será condenada, uma vez sabendo da verdade. Que verdade? Que ela foi criada de propósito para um propósito. E ou para eu viver o propósito, eu preciso me arrepender. Uma vez que eu não me arrependo, eu sou condenado. Por quê? Porque eu sou um inútil. Vamos ler o versículo 6, nos diz assim, ó. Quem achou, diga amém. E passou a narrar esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Observa que a figueira já está plantada num lugar que não é dela. É uma vinha, o que é vinha? Plantação de uvas, correto? Plantação de uvas. E no meio daquela plantação de uvas, irmão Jesus, tem uma figueira. Uma planta que produz fruto de figo. Observa, ela já está no lugar onde não foi chamada para estar. Mas ela está lá, tudo bem. E indo procurar fruto nela, certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar fruto nela, e não o achou. Versículo 7. Disse então o viticultor: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Corta, olha aqui diz agora, para que ocupa ela ainda a terra inutilmente? Ou seja, ela é uma figueira, é para produzir figo. Não está produzindo, está ocupando a terra de uma forma inútil. Ela não está cumprindo o propósito dela. Aí o que o viticultor diz? Corta ela, porque ela está inútil, está ocupando espaço, não tem razão para ela existir. É o que ele está dizendo, versículo 8. Respondeu-lhe ele: Senhor, deixa este ano ainda, até que eu cave em derredor e lhe deite estrume, e se no futuro der fruto, bem, mas se não der, cortá-la-ás. Então observa que aqui ele está comparando no contexto com as pessoas que ouvem a verdade, não se arrepende, querem continuar vivendo a sua vida como sempre viveu, sem propósito. Aí ele está dizendo aqui, comparando com a figueira, vocês são inúteis nessa terra. E se vocês ouvirem a verdade, não se arrependerem, não se converterem, ou seja, com outras palavras, não entrarem, não viverem o propósito para o qual você existe, você vai ser cortado dessa terra. É isso que Jesus está dizendo. Mas aí vem o que cuida, que representa Jesus. Senhor, permita que eu cuide mais um ano. Eu vou adubar, vou regar,
vou cuidar dela, vou cortar as folhas que estão atrapalhando, vou cuidar dela certinho. Se no futuro, alguma outra está dizendo, se no ano que vem ela não der fruto, vamos cortar e jogar fora. Vamos cortar e jogar fora. E aí, observa que isso cabe um exemplo para nós. Quando, eu já disse aqui, mas vale a pena repetir nesse contexto, quando Deus usou o pastor Levino, meu pai, para orar por mim, a pessoa falou para ele, passou para mim aqui, ó, Deus mandou te dizer que o diabo está vindo para matar você dentro da sua casa, ou seja, mandou cortar, porque você está inútil, mas eu te dei o livramento, ou seja, eu vou te dar uma nova oportunidade. E se você não sair dessa vida, ou seja, se você não entrar no propósito, eu vou permitir que o diabo saia, ou seja, eu vou permitir que você seja cortado dessa terra, porque você está vivendo nela de uma forma inútil. E além de viver uma forma inútil, eu estou sendo problema na vida das pessoas. Era problema para a vida para o meu pai, por mais que o pai me ama, eu era problema para ele, eu era problema para o casamento dele, eu era problema para as pessoas que me conheciam. Então, ou seja, além de ser inútil, atrapalha a utilidade dos demais que estão em volta. Uma fruta podre apodrece todas as outras demais. Olha que detalhe importante, irmão. Então, por isso que aqui eu iniciei falando sobre isso, que vai existir pessoas que vai ouvir essa verdade, mas não vão ligar, vão continuar vivendo a sua vida de qualquer forma, mesmo sabendo que Deus criou ela de propósito para um propósito, e ela não tem interesse em entrar no propósito de Deus para a sua vida. E aí a Bíblia está dizendo o que vai acontecer com ela. Te dei a oportunidade, você não aproveitou. Você será arrancado dessa terra, porque você está sendo inútil. E além de ser inútil, você está num ambiente em que você está atrapalhando a vinha do Senhor crescer. Isso, é aquele que cultiva, é aquele que cuida, que rega, que semeia, entendeu? Que é o papel hoje do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Mas quem vai lá diante de Deus para pedir por nós é o próprio Jesus, que morreu em nosso lugar. Pai, eu morri por eles, né? E o Espírito Santo juntamente vai lá e intercede com gemidos inexprimíveis por nossas vidas. E aí o que acontece? O Senhor vai nos dar mais uma oportunidade. E aqui falar de uma oportunidade, mas quantas oportunidades nós já tivemos, irmão? Quantas vezes Deus nos deu oportunidade, nós falhamos nas oportunidades. Mas a Bíblia, uma vez que ela nos apresenta essa verdade, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos entrar no propósito para o qual nós existimos. Eu já antes, quando eu vivia no mundo, hoje, graças a Deus, pela bondade de Deus, estou indo para 11 anos na mesma empresa. Mas antes de eu conhecer Jesus, eu não ficava um ano na empresa. E quantas vezes as pessoas chegavam, rapaz, pega firme, próprio encarregado, pega firme, trabalha certinho, não falta não, faz seu serviço certo, ou seja, me dando a oportunidade. E eu nem ligava, me tornei inútil, ele me pegava e me sacava da empresa. E ainda eu colocava a culpa nas pessoas, mas ou seja, é inutilidade. Se é inútil, as pessoas com facilidade vão tirar você da vida delas. Agora a pergunta que eu quero fazer para você: como você tem vivido nessa terra? Você está vivendo inutilmente? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, tem coragem? Pergunta aí. Como você tem vivido nessa terra? Como você tem vivido nessa terra, pastor Levino? Você está vivendo de uma forma inútil nela? É uma pergunta que você responde para você mesmo. Bom, até quando eu tinha 20 anos, eu estava fazendo a minha própria vontade. Como nós vejamos muitas pessoas fazendo a sua própria vontade, mas depois que, com 24 anos de idade, eu me batizei, desse dia adiante eu comecei, fazer a vontade de Deus. Porque muitas vezes a pessoa acha assim, batiza, está dentro da igreja, mas não quer fazer nada, É como o pastor acabou de usar essa figueira que está sendo inútil. Você está dentro da igreja, batizou tudinho, o pastor Levi está recando, está falando, está ensinando, está tirando as folhas secas,
mas a pessoa não quer nada. Então tá dentro da igreja como inútil, não quer fazer nada. O pastor fala, mas o povo não quer fazer nada. Então está sendo inútil. Eu dou graças a Deus, desde depois que eu me batizei, eu estou procurando fazer a vontade do Senhor e colocando sempre Ele acima de tudo, em primeiro lugar, na minha vida, e fazendo a vontade dEle. Porque muitas pessoas acham assim. Aí quem não, o pastor me perguntou, por que você nasceu, você veio aqui para esse mundo? Para servir a Deus, para adorar Ele, exaltar o nome dEle, e fazer a vontade dEle conforme a palavra do Senhor nos pede. É isso que é a nossa obrigação, fazer a vontade do Senhor. Não é só fazer, porque nós vemos muitos irmãos aí fazendo a vontade dele mesmo. Preocupa com tanto trabalho, mas não quer para Deus, não dá nenhum tempo para Deus. Não dá tempo para Deus. Fica só preocupado com as coisas materiais aqui da terra. Segurado nas coisas materiais, mas fazer as coisas para Deus, não quer fazer nada, nada. Exatamente, pastor. O irmão lá abre para mim no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 3. Não é só se arrepender. Entenda isso, não é só você se arrepender. Eu vou ligar que o pastor Levin está dizendo sobre nós estarmos na igreja. Não é só você se arrepender e começar a ir para a igreja. Você precisa fazer algo mais que a Bíblia diz. Mateus capítulo 3, alguém lê para nós o versículo 8 e o versículo 9. Quem vai ler? Pega a mão que eu vou levar o microfone. Irmã Jéssica, lê para nós o versículo 8 e o versículo 9. Produzam fruto digno de arrependimento, e não pensem que podem dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. Olha aí, observe. Olha como que ele inicia dizendo, o que nós temos que fazer? Eu me arrependi. Mas como que eu vou confirmar para os céus que eu estou arrependido? Eu preciso fazer o quê? Produzir fruto. Então, ele está me colocando aqui como uma árvore. E esse fruto é próprio meu? Não. Uma árvore nunca vai gerar fruto para si mesma. O fruto que uma árvore gera é para os outros. Um pé de manga está ali, ele vai ter manga só para ele? Não. Nem para ele não é verdade, a manga que vai ser para as pessoas desfrutar. Então, quando eu me arrependo, o meu arrependimento precisa produzir fruto na vida de vocês, precisa alimentar vocês. Então, observa que esse detalhe é importante, irmãos, que não se resume ao arrependimento. E eu não estou dizendo aqui, eu volto a dizer, irmãos, que servir na obra não quer dizer que você tem que pregar, que você tem que tocar um instrumento, que você tem que pegar no microfone. Não, tem várias formas de servir na obra. E a nossa irmã Sônia, a nossa irmã Laura, elas vêm todas as quintas-feiras aqui, sem ninguém saber, de manhãzinha, abre a igreja, limpa toda a igreja e vai embora. Nunca falou isso para ninguém. Por quê? Porque elas estão fazendo, servindo. A nossa irmã Zenaide estava fazendo isso antes de viajar. Então observa que isso é servir também. É você chegar na igreja, é um exemplo. Vou ali no banheiro dar uma olhada, se está precisando de papel, se está, porque às vezes alguém não dá descarga, vou lá dar uma descarga, acabou o culto, eu vou lá ver se está tudo certinho para mim ir embora. Não é só pensar em mim, mas é produzir alguma coisa para o reino de Deus. Liga o microfone, irmã Jéssica. Acho que deve estar ligado. Então eu preciso produzir alguma coisa. Uma pessoa intercessora, a irmã Joana, ela fala, pastor, eu oro todo dia, estamos orando pela igreja, orando pelo senhor. Intercessora, pergunta para essa agora, não gosta de pegar no microfone. Ela até fala, pastor, eu fico com medo quando você olha para mim, com medo de me passar o microfone, eu não gosto. Mas pensa uma mulher que conta na cara dela, está lá orando pela igreja inteira. Pastor Levino, desde quando eu me conheço por gente, você vai ouvir meu pai orando, é o jeito dele orar alto, você vai passar na rua da casa dele, ele vai estar orando. Os vizinhos testemunham, quantas vezes ouviram ele orar por mim, de passar de madrugada lá, ele orando pela minha vida, ou seja, intercessor, produzindo fruto. O irmão Hélito hoje, eu vejo lá os vidinhos lá que ele está fazendo, falando do evangelho, de uma forma simples e objetiva, está produzindo fruto na vida de alguém. Só que às vezes nós não queremos produzir nada para o reino de Deus.
E aí nós dizemos, Senhor, estou arrependido dos meus pecados, estou arrependido. Ofertar na obra é produzir, dizimar é produzir. É isso, irmão. Tudo gera uma produção, e se você for ver, o reino de Deus carece de pessoas prontas a servir. E isso nós ouvimos na sexta-feira aqui, ouvimos no sábado, né? Bastante gente ouviu, e ouvi bastante gente gritando, eu vou servir, quem vai servir? Eu vou servir. Mas você vê que na verdade, na realidade, são poucos que têm coragem de viver o que está falando. Irmão, é uma verdade. Está no momento daquela empolgação. Leva o microfone para ele fazendo favor, Wellington. Até hoje, Pedro, você foi pescador, mas agora eu quero te fazer pescador de alma. Largou tudo e foi. E tem um detalhe muito importante, irmão. Existem tempos que você vai viver na igreja, propósitos diferentes um do outro. Não significa que uma coisa que você iniciou na igreja, significa que toda a sua vida na igreja vai ser aquilo. Um exemplo eu vou usar. Você vai observar isso que já aconteceu na sua vida, você tem mais tempo no evangelho. Lá em Penápolis, as pessoas, eu sempre ministrei também, mas as pessoas gostavam mais quando eu estava no ministério de louvor. Deus me usava mais no ministério de louvor lá em Penápolis, para ministrar no momento do louvor, para louvar juntamente com a igreja, puxar a igreja de adoração, e ali as pessoas viam. Só que hoje, o meu forte hoje, vamos colocar assim para ficar mais claro, é ministrar e ensinar. Então, ou seja, no momento eu estava vendo o propósito de Deus lá em Penápolis, era louvar, mas hoje o propósito é outro. Então pode ser que você vai ser útil em cada área de forma diferente. Eu conheci um amigo meu que hoje já morreu, infelizmente morreu longe de Jesus. Ele diácono, lá em Penápolis, Deus honrou ele, saiu da vida de miserável, de viver bebendo. E aí ele se converteu, foi para a igreja, estava servindo a Deus. Como diácono, o pastor honrou ele, colocou ele para dirigir uma congregação na cidade. Chegava na igreja no dia de Santa Ceia, porque Santa Ceia era sempre na igreja central, aí ia todo mundo para Santa Ceia. Chegou lá, um dia o pastor o que era responsável da ceia, falou assim, ele era diácono ainda, o senhor ajuda nós a servir a ceia? Ele falou, não, sou dirigente de igreja, não vou servir mais ceia não. Ou seja, então quer dizer então que acabou, que não quer mais servir, porque numa função que está agora já não cabe mais a mim fazer? Bobeira, e foi um caminho que iniciou para ele se perder. Passou o tempo, ele meio estúpido, arrogante, foi confrontar o pastor tinha da congregação, desanimou, saiu da igreja, morreu na porta de um bar. O cara deu um empurrão dele, bateu a cabeça na sarjeta, morreu, longe de Jesus. Então nós só precisamos saber, irmão, que nós estamos aí para servir a obra no que for útil. Eu sou o pastor da igreja, mas eu ajudo a limpar a igreja de vez em quando. Eu abro a igreja também. Se for preciso, eu vou servir a ceia também, não tem problema nenhum disso. É um prazer, eu me sinto honrado. Quando eu pegava assim a ceia, assim, levava no irmão. Eu estou levando ali algo que está santificando a vida da pessoa. Que honra! Mas a pessoa achar que está numa posição, se ele servir a ceia, ele está sendo diminuído na igreja. Meu Deus do céu! Então nós precisamos saber, meus irmãos, como nós temos vivido nessa terra. Se nós estamos vivendo de uma forma útil ou inútil. Nossas vidas em todos os aspectos devem ter um propósito. Todos os aspectos da nossa vida precisa ter um propósito, porque o propósito nos dá motivação. Tudo que você faz nessa terra, você tem que fazer com objetivo, com propósito, com foco. Porque o propósito da sua existência, tudo que você vai fazer, te motiva, te dá sentido. Por exemplo, você casa por um propósito, correto? Todo mundo casou por um propósito, ninguém casa sem propósito. Vou casar. Não, todo mundo casa por um propósito. Aí nós fazemos filhos com propósito. Trabalhamos, como já dissemos, com propósitos. Viemos à igreja com um propósito. Mas se nós fazermos
uma minuciosa análise de tudo que nós fazemos todos os dias. Faça isso. Isso é importante você fazer sempre. Você fazer uma minuciosa, tira um momento, talvez no final de semana, que você estiver sozinho, e pensa tudo o que você fez na semana e como tem sido o seu dia a dia. Se você fizer isso, você vai encontrar coisas que você fez de uma forma inútil. A nossa vida precisa ter propósito. Tudo o que nós fazemos. Mas vai ter coisas que nós fizemos talvez no dia a dia, e que todos os dias nós estamos fazendo, que não tem sentido, que é inútil, e que está fazendo parte do nosso dia. Essa análise precisa ser feita com frequência, porque se nós não fazermos isso, isso vai ganhar espaço do nosso tempo, sem que nós percebamos. Assim passará a ter mais valor para nós do que coisas que têm propósito em nossas vidas e são importantes para nós. Ou seja, quando eu não faço uma autoanálise de como eu estou vivendo a minha vida, como eu disse lá, como você tem vivido a sua vida, você tem vivido de uma forma útil, ou você tem vivido de uma forma inútil, e quando a pessoa não sabe responder isso, é porque ela não está se analisando, não está se vendo. E quando nós nos deixamos de ver, porque como eu disse, todos nós aqui, se nós olharmos, vai ter algo no nosso dia a dia que está sendo inútil. Porque observe que hoje nós falamos tanto que eu não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para estar na igreja, não tenho tempo para fazer isso, não tenho tempo para fazer aquilo. Mas se você for observar, tem alguma coisa inútil que está tomando o espaço do propósito do seu compromisso com Deus no dia a dia. É uma realidade. Por exemplo, eu vou usar o meu exemplo, tá? Eu comecei a usar drogas com um propósito. Apesar que esse propósito foi uma atitude covarde da minha parte de fugir do meu problema na hora. Porque a droga, eu procurei um subterfúgio, um refúgio nas drogas para fugir do meu problema. Foi uma forma covarde, mas eu tinha um propósito para começar a usar droga. Só que quando passou o problema, eu continuei usando droga. E usando droga, estava me tomando tempo e era inútil essa atitude, essa ação minha de usar droga. E quando eu deixei de fazer essa autoanálise que eu estou dizendo, que nós precisamos fazer sempre, de como eu tenho vivido a minha vida no dia a dia, a droga tomou o espaço da minha vida tão grande, que todas as outras coisas da minha vida perdeu o valor. Todas as coisas, meu pai não tinha valor mais para mim, meus filhos não tinham mais valor para mim, mulher nenhuma tinha valor para mim, que eu era jovem, as meninas vinham atrás de mim e falavam, não quero saber de ninguém, quero usar droga. Eu falava isso, por quê? Porque primeiro tinha um propósito, mas quando perdeu o seu propósito, não tinha mais valor, que era algo inútil, tomou espaço, que se tornou algo de tamanho valor para a minha vida, que as outras coisas perdeu sentido. Então é isso que acontece, irmão. Se eu não fazer uma análise com frequência em como tem sido o meu dia a dia, corro o risco de ocupar meu tempo com ações, atitudes, comportamentos inúteis, que pode se tornar mais importante do que aquilo que é útil e importante de verdade para mim. Às vezes, até aquilo que fazemos com um propósito específico pode se tornar inútil. Por exemplo, você casou com um propósito. Tem um propósito de você casar. Logicamente que o casamento é uma instituição que Deus instituiu. Casamento. Só que é um propósito, você casa. Mas sabia que o propósito de casar com alguém e você se casar com essa pessoa pode se tornar algo inútil na sua vida? É uma pergunta meio estranha. Pô, se é um propósito me casar, mas eu me casar acaba tornando-se inútil o meu casamento? Como assim? Quando isso acontece? Quando eu vivo o propósito de uma forma errada. Quando eu tenho um propósito, mas eu vivo ele de uma forma errada, se torna inútil. Se torna inútil. É possível eu ser casado e querer viver meu casamento de uma forma errada.
Assim, meu casamento passará a ser inútil, mesmo sendo algo útil. Passa a ser inútil, mesmo sendo algo útil. E por fim, meu casamento será destruído. Lembra que falamos que saber qual é o propósito da nossa existência não é o suficiente? Nós falamos lá atrás, quase no começo, num desses estudos, nós falamos que só saber qual é o propósito da nossa existência não é o suficiente, porque eu preciso saber quem sou eu em Cristo Jesus. Eu preciso saber qual é a minha identidade primária, qual é o propósito da minha existência. Caso ao contrário, o propósito da minha existência será o causador da minha destruição. E aí eu vou lembrar que os irmãos vão lembrar que eu usei o exemplo até do próprio demônio, de Satanás, que antes dele se tornar diabo, ele era o quê? Ele era um anjo. E o que levou ele a se tornar diabo? O propósito da existência dele. O propósito da existência dele era o quê? Era servir no reino, no céu. Mas quando ele achou que o propósito da sua existência poderia tornar ele semelhante a Deus, o propósito da sua existência destruiu ele. Então isso é comparado, por exemplo, eu tenho um propósito para casar, eu caso, está na instituição de Deus. Mas se eu viver de uma forma contrária à orientação bíblica, o casamento vai ser inútil de tal forma que vai destruir a minha vida e vai destruir a vida de outras pessoas. Então não é só casar, não é só ter um propósito. Antes do propósito, você precisa saber quem é você. Quem é você em Cristo Jesus? Qual é a sua identidade? O porquê que você está casando? Eu estou casando porque é um plano de Deus. Mas qual é o plano para o seu casamento? O que vai agregar na sua vida? O que os pais sempre aconselham, filho, casa quando você estiver estabilizado, tiver sua casa, tiver seu carro, e estiver pronto para cuidar de uma mulher. Não é isso os conselhos que os pais dão? Propósito. Mas quando eu deixo os propósitos de lado, e eu caso simplesmente pelo que eu sinto, pelos meus desejos humanos, eu estou casando por um objetivo errado. Quando eu caso pensando em que a pessoa que eu estou casando vai me fazer feliz, eu estou casando de uma forma errada. Porque o princípio de um casamento é que porque eu sou feliz e quero compartilhar minha felicidade com alguém, eu quero fazer minha esposa feliz. Esse é o princípio do casamento. Pastor Levino, leva o microfone para ele. Tem que falar no microfone para ajudar a gente, pastor. Senão o senhor fala aí, os irmãos lá perde. É coisa pequena, ele fala meia hora. Um filósofo, ele, da cidade da Inglaterra, bem na sua idade, diz assim, nasci, não sei porquê. Vivi, não sei como. Estou indo, não sei para onde. E era um filósofo mais famado da cidade de Inglaterra. E ele falou isso. Nasci, não sei porquê. Vivi, não sei como. Estou indo, não sei para onde. Não tinha propósito. Não tinha sentido a vida. Ele estava dizendo, minha vida não teve sentido nenhum. Entendeu? Você está entendendo o que ele estava dizendo ali? Que eu sou um cara triste. Eu sou uma pessoa triste, não sou uma pessoa realizada. É o que ele está dizendo, basicamente é isso, irmãos. Então, viver o propósito de Deus não significa, então quer dizer que eu não posso fazer a minha vontade, eu tenho que ser um escravo de Deus. Não é isso. Se Deus fez um plano para você, porque o plano que Ele fez é para te honrar, para te fazer feliz, para te fazer realizado, realizada, satisfeito. Vamos lá em Isaías. Eu já li num dia que eu preguei sobre esse assunto, mas vamos lá de novo. Isaías, capítulo de número 55, se eu não me engano. Livro do profeta Isaías, capítulo 55.
Os irmãos achou? Eu vou ler a partir do versículo 7, para você ver onde Deus inicia esse assunto. Deixe o ímpio o seu caminho. Olha o que ele está dizendo, deixa de viver a vida que está levando. Abra a mão da sua vida. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Ou seja, muito também o seu modo de pensar. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Agora no versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Olha o 9. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Sabe o que ele está dizendo em outras palavras? O meu propósito para a sua vida é maior do que o seu propósito de viver sozinho. O seu projeto que você tem pensado para a sua vida, o meu é maior. Assim como você olha que a terra parece imensa, mas você olha para o céu e o céu é muito maior do que a terra, assim é os meus planos sobre você. Ele está dizendo que o que ele tem para nós é maior do que nós pensamos. Vamos lá no livro, está vindo aqui na mente, vamos lá para nós ver. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Meu Deus do céu, que versículo tremendo. Já achou. Então você vai ler, Luiz. Pega o microfone aí, Luiz. Abre para ele, dá para ele aí. É o 29:11 exatamente. Lê para nós aí. Olha o que diz o versículo, irmão. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim, o que esperais. Olha que tremendo. Continua? Não, só tem. Olha essa tradução minha do versículo 11, ó. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. O que ele está dizendo? Os planos que eu tenho para vocês, os projetos que eu tenho para vocês, não é de mal, é de bem. Para quê? Para vos dar sentido à vida, um futuro e esperança. A esperança é que não dá sentido. A esperança na volta de Jesus e um dia morar com ele na eternidade é a razão de nós estarmos aqui. Então ele está dizendo, para lhe dar esperança, ou seja, para dar sentido à sua vida. É o que o Senhor está dizendo. Então, o Senhor não chama a gente para ser escravo. Ai, eu tenho que viver desse jeito. E esse jeito é o jeito que Deus quer, me humilhando. Ai, as pessoas dizem, não é isso. Por mais que você possa sofrer nesse mundo, vamos dizer assim, que nós vivemos, físico, financeiramente, não se sentir realizado, entre aspas, tá? Quando eu fazia entre aspas, não se sentir realizado financeiramente, não se sentir realizado materialmente, mas se você estiver onde Deus quer que você esteja, nada disso vai te fazer sentido, porque você vai se sentir realizado com pouco. O que o apóstolo Paulo fala? Sinta-se satisfeito, sinta-se feliz com o que você tem. Só é possível se sentir feliz e satisfeito com o que tem quando eu vivo os planos, os projetos de Deus. Porque quando eu não vivo os planos, os projetos de Deus, eu posso ter o mundo inteiro, irmão, mas eu não vou me sentir satisfeito e não vou me sentir realizado. Uma pessoa rica, ela quer ficar mais rico, porque ela acha que quanto mais riqueza ela vai se sentir satisfeita e realizada. Não se sente. Sem Jesus não se sente. Jesus é a fonte da nossa satisfação e realização. Nós falamos isso na semana passada, irmão. E aí vou mais um pouco aqui, ó. É possível nós termos filhos que é projeto de Deus e querer criar os meus filhos fora da orientação de Deus, ou seja, criá-los de uma forma errada. Isso também será destruição para a minha vida. Também será destruição para a minha vida. Os filhos é projeto de Deus? Não é, a Bíblia diz que é herança.
Mas se você criar ele de uma forma errada, vai ser destruição para a sua vida. Quer ver Bíblia? Vamos lá. Abre Provérbios capítulo 29, versículo 15. Quem achar, lê para nós. Um outro irmão ou irmã, abre em Provérbios 17, 25. Versículo 29 e 15. Quem achar, lê para nós. Microfone, por favor, tá? Quando nós criamos os nossos filhos, que é presente de Deus, herança de Deus para a minha vida, mas eu crio de uma forma errada, fora da orientação de Deus, será destruição para a minha vida. Quem vai ler aí? Passa o microfone, irmão. Vai passando os microfones, irmão. Provérbios 29, 15. Está aberto aí, irmão? Lê, meu filho. Ajuda eu, pastor, para ganhar tempo. Tem que ler no microfone, tia. Pega o microfone, leva lá então. Espera aí, tia, tem que ser no microfone, tia. Ah, tá. Provérbios 29, 15. Lê para nós, tia Luzinete. A vara da correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Olha aí, destruição para a própria mãe. O que a criança entrega a si mesmo? É deixar o filho viver a vida que quer. Tomar as suas decisões, deixar o filho fazer as suas próprias vontades, dormir a hora que quer, viver como quer, falar como quer, viver no celular, nas redes sociais como quer, sair e voltar o que quer. A criança entregue a si mesma, viver da forma que quiser, ela se torna vergonha para sua mãe, para ela presente, se tornou vergonha. Provérbios 17, 25, alguém lê para nós, está aberto aí alguém? O filho insensato é tristeza para o pai, e amargura para quem a deu à luz. Olha aí, o filho insensato, olha a minha tradução. O filho insensato, o filho tolo é tristeza do seu pai e amargura da sua mãe. É isso, irmão. Ou seja, por quê? E a culpa aqui é do filho? Não, é de quem está criando. É de quem está lá ensinando, é de quem está lá, que ganhou esse presente e não cuidou do presente. Sabe quem nunca ganhou um presente que não gostou? Eu não gostei desse presente. Pega lá, coloca lá e deixa lá. Fica lá mofando. Não, exatamente, eu fui vergonha para minha mãe, fui tristeza para o meu pai, eu fui um tolo, ou seja, eu estava trazendo destruição para a vida do meu pai, que meu pai não dormia, não comia direito, a missionária Wanda acompanhou, sofria, pedia até a morte. Quantas vezes meu pai pediu a morte? Por quê? Porque eu era um problema na vida dele, eu estava destruindo a vida dele. Porque um filho que está no mundo das drogas, um filho que vive uma vida desregrada, ele está achando, estou morrendo, vou morrer, eu mesmo não. Está matando as pessoas que amam juntas. Por quê? Porque é insensato, é tristeza para o pai e amargura para a mãe. E por que isso? Porque erramos nas nossas educações muitas vezes. Logicamente que um dia você vai criar o seu filho, vai chegar a uma certa idade e ele vai ter que fazer a escolha dele. Mas você não pode ter peso na consciência de que você não ensinou. Faz a sua parte. Porque o dia que ele sair de casa, se ele viver da forma que ele, ao contrário do que você ensinou, ele vai ser responsável dos atos deles. Mas caso ao contrário, nós teremos que prestar conta ao nosso Deus, por quem ele confiou as nossas vidas. Então erramos quando nós mimamos os nossos filhos. Mimamos. Uma vez eu vi um pastor ensinar sobre o bajulador, porque criança sabe bajular muitos pais para ganhar as coisas. E ele usou um exemplo do bajulador a um cachorro. O cachorro é bajulador, irmão. A pessoa fala que o cachorro é o melhor amigo do homem. Não, o cachorro é bajulador. O cachorro ele quer ganhar algo em troca de tudo que ele faz. Ele abana um rabo porque ele tem um propósito. Ele quer ganhar alguma coisa de você. É bajulando para um propósito. O filho faz isso muitas vezes. E nós queremos adular. E quando nós adulamos, nós estamos ensinando nossos filhos mal. Nós estamos educando mal. Eu falo para você que eu passo mais de 1000 casas por mês lá em Penápolis. Tem casa que o cachorro é o dono da casa, irmão, o cachorro. Eu chego na casa, bato no cachorro, começa a mulher vem, ou o homem vem, o cachorro, a mulher quer falar, com o cachorro latindo na minha orelha. Eu falo, para. O cachorro não para, gente. Por quê? Porque o cachorro domina.
Então observa que às vezes é assim, os nossos filhos também fazem isso. Se nós, logicamente que às vezes você tem que dar carinho, você sabe que ele está bajulando, mas há um momento ali eu posso fazer a vontade dele um pouquinho aqui, mas na hora certa eu vou puxar, vou fazer a vontade dele, então, mas não sempre. Porque aquele pai que você observa, irmão, o pai que sempre faz, fala o pai genérico, pai e mãe, que faz sempre a vontade do filho, o pai já perde o poder. O filho é que manda, fala o que quer, o filho xinga o pai. Eu volto a dizer, não está mais aqui, mas tinha um irmão, uma irmã, que quando a irmã ia corrigir o filho, o pai ia contra a própria mãe. Aí um dia o filho foi e cuspiu na cara da mãe, a mãe foi e bateu no menino. Aí o menino falou pro pai, o pai queria bater na mãe, porque o filho cuspiu na cara, e ele corrigiu a mulher. Rapaz, eu liguei para ele, falei um monte para ele. Você toma vergonha na sua cara, rapaz. Aonde seu filho gosta da cara da sua esposa, e ainda você vai contra a sua esposa? Daqui a um dia ele está dando uma surra em você, rapaz. Se um dia o meu filho cuspir na cara da minha esposa, eu quebro o dente dele, rapaz. Que é isso? E às vezes está assim, irmão. Quem nunca viu um desenho assim nas redes sociais, em que os pais estão lá debruçados e o filho está sentado no trono como rei? Tem muita casa assim, irmão. E quando o filho sai de casa, ou ficar na casa, porque eu tenho um amigo, o pai conheceu, um amigo grandão, aquele magrelão alto, você lembra? Eu não vou falar o nome dele aqui, por ética, um magrelão alto na casa de recuperação. Até hoje, tem mais de 40 anos, até hoje ele é sustentado pela mãe dele. Cara forte, inteligente, nunca trabalhou para ninguém, não quer trabalhar para ninguém. E a mãe, que foi enfermeira a vida inteira, aposentada, comprou casa, colocou o nome dele, comprou carro, colocou o nome dele, nunca tirou nenhuma carta, e está lá comendo da mãe dele. Mas o dia que ele vê, um dia eu fui almoçar na casa da mãe dele, chamou. Rapaz, ele quase matou a mãe dele, porque tinha um cabelo no arroz. Falei, toma vergonha nessa sua cara, rapaz. Você não faz nada na vida, sua mãe está se matando, porque tem um cabelo na rua, agora sua mãe é o fim do mundo para você? Que é isso? Mas irmão, o cara tem mais de 40 anos, tia, mais velho do que eu. Mais velho do que eu. E a mãe, infelizmente, ela fica bajulando ele até hoje, infelizmente, dá dó dela. Mas eu já falei para ela, falei assim, irmã, infelizmente você paga o preço por culpa sua, põe esse cara para a rua. Manda ele viver a vida dele, para ele virar homem. Ai, coitadinho, eu tenho dó, pastor. Eu falei, que dó, irmã, ele não tem dó de você não. Olha o que ele faz. Teve um dia que ela falou que ele foi para cima dela, eu fui na cara dele, se você for para cima da sua mãe, eu vou chamar os irmãos da quebrada para te dar um pau. Ele nunca mais falou nada para a mãe dele, é questão de ir para cima da mãe dele. Que é isso, rapaz? Um cara soberbo, arrogante. Uma vez ele veio querer me diminuir, que ele tinha casa no nome dele. Eu tenho um cara que... Eu falei assim, rapaz, nem a cueca que você usa, você comprou, rapaz. Você não lava nem a cueca que você quer falar o que de mim? O que você tem é pela bondade que sua mãe tem, você não tem merda nenhuma, rapaz. Falei mesmo. O cara veio querer me humilhar, nem a cueca que ele tem, ele compra. Quer falar o quê? Pode falar, pastor. Não estava. E tem um detalhe. Mas passava mesmo, hoje eu posso assumir. Hoje eu fui pelo ensinamento que ele me deu quando eu era criança, de trazer para a igreja tudo. E pela oração dele. Mas meu pai adulou eu demais mesmo, ele sabe que ele adulou eu. Com medo de perder o amor. Eu sei disso, eu reconheço. Que ele me dava tudo o que eu queria. Ele achando que me dando tudo, eu ia ser o melhor filho do mundo. Mas fui problema para ele. Então, às vezes é isso, irmão. Então, ou seja, os nossos filhos veio de propósito, é presente de Deus. Mas qual é o propósito para a nossa criação? Tem um propósito, é uma forma certa. Se nós não vivemos de uma forma certa, nós vamos sofrer com o propósito para o qual nós fomos criados. Tem um propósito para o nosso casamento, tem um propósito para a criação dos nossos filhos. E eu sei que é difícil, eu era pequeno, meu pai batia demais quando eu era pequenininho. Rapaz, dava um trabalho na igreja. Isso me dá trabalho não, Luiz. Eu derrubei um muro da igreja ali,
Aquele dia eu não apanhei, que eu acho que meu pai ficou com dó também, que o muro estava caindo já mesmo, era bom que os pastores arrumavam. Mas eu era tempo, rapaz, não parava. Meu pai não era fazer correção não, viu? Não era só de pegar, não puxar minha orelha, bater, ele batia de cinta, de vara, mas é que às vezes o fio é arteiro. Mas o ensinamento, a educação que ele me deu, me fez lembrar que existia um Deus quando eu estava na rua da amargura. Então, às vezes, é isso também. É possível ter um emprego dos sonhos, e meu emprego ser destruição para a minha vida, por se tornar escravo do meu emprego. Trabalhar é um propósito, nós temos que trabalhar. Só que às vezes, o emprego que eu sempre sonhei, pode se tornar destruição para a minha vida. Como isso? Tornando-se escravo do emprego. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, há 2 anos atrás, eu estava trabalhando igual estou trabalhando hoje, meio período, e assim, menos de 2 meses, apareceu para mim trabalhar nas outras cidades de fora, ganhar o dobro do que eu ganho hoje. Comecei a trabalhar. Só que acontece, começou a me impressionar tanto, que eu tinha que trabalhar o dia inteiro, eu chegava às 5 horas aqui, cansado, que eu andava a cidade inteira, a região inteira naquele calor de moto, chegava moído, rapaz, não conseguia chegar animado da igreja, chegava desanimado, não estava tendo para orar, não estava tendo para ler, não estava tendo para nada, estava me atrapalhando. Eu estava me tornando escravo do trabalho, e aquele propósito para o qual Deus me trouxe aqui, não estava dando certo, porque eu não estava conseguindo ter relacionamento com Deus. E eu vinha para a igreja forçado. Aí eu vi que era uma estratégia do diabo. Ficando na igreja e falei assim, ó, eu não vou trabalhar na cidade de fora, eu vou continuar fazendo o que eu fazia, porque está atrapalhando a minha vida. Peguei isso aí, continuei fazendo, estou até hoje. Ganhando menos? Estou, mas eu estou cumprindo o propósito que Deus me colocou para fazer. E às vezes tem pessoas que se tornam escravos do trabalho. Eu conheço um amigo meu lá em Penápolis, amigo meu mesmo íntimo, que tem a mesma função que o nosso irmão Luiz, mestre de obra. Ele trabalha de domingo a domingo, não tem descanso. Vai na igreja, você vê que ele senta na igreja para ir para culto, ele dorme. De tanto que ele trabalha. Só que você vê que o Luiz, que tem mais trabalho do que ele, só tem a mesma função, mas tem mais trabalho do que ele, mas o Luiz controla o trabalho dele. Não se tornou escravo do trabalho. Não, na hora do culto eu vou estar no culto, tal horário eu vou parar, vou para a minha casa, vou tomar um banho, vou descansar e vou para a igreja. É isso que Deus nos orienta. Mas o diabo, irmão, ele usa essa estratégia para destruir as nossas vidas. Ele impõe mais trabalho e a pessoa vai achar que vai ser bom, vai ser rico, vai melhorar, vai dar tudo certo, mas vai trazer fadiga e não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum, isso está na Bíblia. Êxodo capítulo 5, abra conosco. Você queria falar alguma coisa, pastor? Pastor Levino, você queria falar alguma coisa? O senhor ergueu a mão? Achei que ele queria falar alguma coisa. Êxodo capítulo 5. Eu estou mostrando aqui, meus irmãos, os propósitos naturais que todo ser humano tem. Nós já vimos que Deus nos criou de propósito. Tudo bem, já sabemos. Mas qual é o propósito? Primeiro, o propósito é para você formar a sua família. Mas tem uma forma certa de viver com a sua família. Porque é possível você estar vivendo com a sua família, e mesmo vivendo com a sua família na casa de Deus, a sua família ser destruída. Porque viver de uma forma errada. Êxodo, capítulo 5. Entenda, irmão, que o plano é de Deus. Vamos supor que o nosso irmão Hélito faz um plano de evangelismo. Foi lá, planejou, vai ser assim, pastor. Conversou com o grupo, ele arrumou um grupo lá de evangelismo, e ele conversa, mas nós vamos fazer assim, você vai fazer isso, você vai aquilo. Aí eu chego do nada, que eu não sei do seu plano, olha, nós vamos fazer dessa forma. Aí os irmãos tudo vai, porque é o pastor, mas tá bom, vai lá, dá tudo errado do que o Hélito tinha planejado. Por quê? Porque não cumprimos o propósito que já estava estabelecido. Distorceu. E o que acontece? Quando nós não vivemos o propósito que já está planejado para nós, vai dar errado, não vai ser bem sucedido, não vai ser eficaz. Êxodo capítulo 5, eu vou estar lendo aqui a partir do versículo 7, diz assim, ó. Olha o faraó dizendo, daqui em diante, vocês não vão mais dar
palha ao povo para fazer tijolos, que eles mesmos ajuntem palha, mas vocês exijam que eles façam a mesma quantidade de tijolos, nem um tijolo a menos. São uns preguiçosos e por isso que gritam: vamos oferecer sacrifício a Deus. Façam essa gente trabalhar mais duro ainda e os mantenham ocupados, a fim de que não tenham tempo de ouvir mentiras. Sabe o que ele está dizendo aqui? É que Moisés foi lá e falou assim: ó, nós precisamos ir sacrificar o nosso Senhor, libera o povo. Aí ele pensou: rapaz, esse povo aí está querendo adorar a Deus porque está trabalhando pouco. Vamos ver, ó, faz eles trabalhar dobrado, para eles cansarem, chegar em casa, não querer saber de adorar e dormir. E o diabo não faz isso hoje, não? Mas a pessoa trabalha. E todo mundo que trabalha vai achar que é o negócio certo, é o bom. Eu preciso trabalhar, preciso pagar as contas. É o certo, é o bom, é o caminho. Todo mundo vai aprender. Ninguém vai julgar alguém que trabalha 24 horas, irmão. Só que se você for ver, tem um dedinho do diabo lá, para paralisar a pessoa. Quem assistiu? Eu já falei aqui, eu vou falar de novo, né? Quem assistiu o filme O Clique? O Clique, quem assistiu o filme? O cara que tem um controle na mão. Ele tinha bons projetos? Tinha. Pensava em dar o melhor para a sua família, para os seus filhos? Tinha. E aí ele ganhou um controle de adiantar a vida, que ganhar promoção e foi. Um dia, teve uma hora que ele apertou o controle, já estava lá no casamento da filha. Peraí, eu não vi minha filha crescer. Aí ele foi ver da esposa, que ele pensou que a esposa já estava com o cara que estava na academia com ela. Ele perdeu tudo, porque ele estava preocupado em trabalhar. E o propósito era bom para dar para a família. Mas ele perdeu a melhor parte da vida, que é viver para a família. Viver com a família, se relacionar com a família, ter esse propósito com a família. E o nosso adversário, o diabo, ele é estrategista em usar meios legais, que trabalha legal, meios corretos, para nos tirar do propósito de Deus para nossas vidas. Foi o que eu falei, quando eu cheguei aqui, o diabo quis investir na minha vida. Vai lá trabalhar, você gosta de dinheiro, você vai ganhar mais dinheiro, você vai poder comprar mais coisas. Não, eu observei, opa, peraí, eu vim para cá para um propósito, não foi para trabalhar mais que eu estava. É que nem quando rapidamente, já acabamos o tempo, tá, não, já estamos acabando aqui já. Eu lembro quando eu fui preso. Em 2014 eu estava desempregado e eu falei: Senhor, abre uma porta de emprego para mim, primeiro onde eu venha me sentir bem, onde eu venha ter tempo para estar na tua casa, onde eu venha ganhar um salário, que venha ter condições de construir o meu lar com a minha família, com a minha esposa, alcançar os nossos projetos. E orei, jejuei um mês direto, das 6 da manhã às 6 da tarde, orando em cima disso. Quando eu saí, em menos de uma semana, entrei no serviço que eu estou até hoje. E aí, tanto que eu pedi para Deus, eu consegui. Eu tenho tempo para estar na igreja, trabalhava, ganhava o meu salário, não chegava cansado, dava tempo para fazer tudo. Só que veio na minha cabeça: pô, dá para mim trabalhar, entregar lanche à noite, dá para mim trabalhar de Uber, ou seja, dá para mim ganhar mais dinheiro, tal. Só que eu pensei aqui: peraí, não foi dessa forma que eu orei, não. Não foi isso que eu jejuei, não. Tinha época que nós estava apertado, minha esposa, vai fazer um bico. Falei: amor, não é que eu não quero trabalhar, mas não foi isso que eu pedi para Deus. Eu vou cumprir o que eu pedi para Deus e Deus abriu. Se hoje eu estou trabalhando no meu período, é porque Deus me permitiu ter meu período e o resto do tempo é dele para minha família. E eu não vou quebrar isso, porque eu sei que o diabo vai usar esse tipo de estratégia para me distanciar da minha casa e me distanciar de Deus. É o que acontece em muitos lares hoje, irmão. Tem tempo para tudo, só não tem tempo para a família. E aí, nós perdemos. Amém, meus irmãos?